Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa Universidade Comunitária, a Unesc, que há 48 anos vem formando melhores cidadãos e assim contribuindo para mudar o mundo e que tem a honra de abrir as portas da academia e com muito prazer trazer para o campus da Unesc o primeiro simpósio sul-brasileiro de direito eleitoral. Assim, é com muito prazer que a Câmara de Vereadores de Criciúma, por meio da Escola do Legislativo e em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, a EGESC, a OAB, subseção de Criciúma, a Associação de Vereadores da ANREC e a Unesc realiza o primeiro simpósio sul-catarinense de direito eleitoral, cuja programação estamos iniciando e que se estende até amanhã, durante todo o dia. Uma das coisas que mais fascinam no direito eleitoral é a sua democracia. Em virtude da constante mudança da legislação e da dinamicidade dos fatos, sempre nos deparamos com algumas questões e situações as quais não havíamos pensado. Por exemplo, este ano, ao olharmos para os canteiros das nossas cidades, não vamos mais nos deparar com os famosos cavaletes ou os nossos candidatos em miniatura. Outra mudança também, pela nova legislação, é o tempo que os candidatos tinham para iniciar as suas campanhas, que agora teve redução e que também será um dos temas debatidos neste simpósio. As palestras serão proferidas pelos doutores Carlos Vicente da Rosa Góes, Rui Samuel Espíndola, Alexandre Barcelos João, Hugo Frederico Vieira Neves, Pierre Vanderlinde, Alexandre Dorta Canella e Mauro Antônio Presoto, que já estão aqui nos dando a alegria e a honra de suas presenças. Antes da palestra desta noite e do discurso de abertura, nós vamos compor este palco de honra e convidamos a tomarem assento o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas. Convidamos também o excelentíssimo senhor, prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Representando o magnífico reitor da Unesc, professor Dr. Gildo Volpato, nós convidamos o diretor da UNA-CSA, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. O excelentíssimo senhor, presidente da OAB, subseção Criciúma, advogado Fábio Jeremias. Convidamos a excelentíssima senhora, presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, vereadora Tati Teixeira. O excelentíssimo senhor, presidente da Associação de Vereadores da ANREC, vereador por Forquilinha,
Rangel Locke. Convidamos também a senhora deputada federal Giovânia de Sá. O senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. E o presidente do DCE Unesc, o diretório central dos estudantes da Unesc, o acadêmico de História, Franciel Tupã. Tudo bem, podem sentar. Nós queremos registrar a presença da nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, professora Luciane Bisonin Sereta, também do vereador de Criciúma, Vanderlei Zilli, vereador Criciúma Salésio Lima, vereador também de Criciúma José Paulo Ferrarese, demais vereadores, autoridades de Criciúma e municípios circunvizinhos que não se identificaram no protocolo, sintam-se todos acolhidos, abraçados, sejam bem-vindos a este evento. Vamos ter algumas falas antes das palestras. Vamos ouvir inicialmente a fala de abertura do presidente da Associação de Vereadores da ANREC, o vereador Rangel Locke. A todos e a todas, uma boa noite. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara de Criciúma, Daniel Freitas, prefeito Márcio Búrigo, demais autoridades já nominadas, cumprimentar principalmente vocês que aqui estão presentes, dizer em nome da Associação de Vereadores da região carbonífera, que iniciamos no ano passado um trabalho de reunião, de construção e de formação dessa associação, com todos os presidentes de câmaras, formamos essa associação com o objetivo de capacitar os nossos agentes políticos da região carbonífera. Pois visitamos algumas associações no estado, e desde Florianópolis a Passo de Torres, não existe uma associação de vereadores, de Câmara de Vereadores, para o fortalecimento, a preparação e a capacitação dos agentes políticos. Foi com esse intuito que a gente formou, e no início do ano iniciamos uma conversa juntamente com a Unesc, com a OAB, para realizar um evento em direito eleitoral, nesse sentido, para a capacitação aqui de todas as lideranças da região. Posteriormente, nosso presidente de Criciúma nos convidou que também teria um evento a seguir e solicitou que a gente fizesse em conjunto esse evento. E dessa forma está aqui a união de tantas entidades, da OAB, da Unesc, da Escola do Legislativo, né? Então, em nome de todos os vereadores, do meu vice-presidente Zilli, Isolete, os membros vereadores da Associação da CANREC, quero agradecer a todos, né, e parabenizar pela organização do evento, né, senhor presidente, e a todos vocês que vieram aqui, que sejam de grande sucesso e grande aproveito para grande conhecimento para as próximas eleições. Muito obrigado. Queremos também registrar a presença do vereador de Criciúma, Ricardo Fabres. E passamos a palavra agora à presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira.
Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Freitas, também especialmente ao Franciel, presidente do DCE, ao Rangel, que representa aqui a Câmara Municipal de Forquilinha, Associação de Vereadores, ao Daniel Preve, ao Fábio, presidente da OAB, deputados Giovânia e também Milton, e especialmente também ao prefeito Márcio Búrigo, né, que hoje compõe aqui a abertura desse evento. Em nome da Escola do Legislativo Municipal da Câmara de Criciúma, nós primeiro queremos colocar da alegria deste momento, porque nós acreditamos que as mudanças de atitudes, elas só acontecem quando nós tivermos acesso às informações. E ter acesso às informações, principalmente de uma forma correta. De uma forma onde essas informações sejam concretas e verdadeiras, para que aí sim a gente possa ter as mudanças de atitudes que nós sonhamos e acreditamos. E acredito que esse simpósio, presidente, e eu gostaria de parabenizá-lo, né, que coordenou os trabalhos juntamente com os demais parceiros, a importância que nós temos no momento atual em que nós vivemos, porque as transformações são necessárias para o momento político. E essas informações, elas servem muito de base, não só para quem tem mandato, mas principalmente eu vejo aqui várias pessoas, lideranças, que querem ocupar os espaços, mas que devem ocupar esses espaços com responsabilidade. Porque a sociedade hoje exige uma atuação, né, parlamentar ou uma atuação como representantes públicos que somos, de forma responsável. Então, como presidente da Escola do Legislativo Municipal, e aí fico muito feliz em ter a Escola do Judiciário também como parceira, né? Essas parcerias, elas fundamentam e fortalecem essas mudanças que a gente acredita que são importantes. Então, gostaria de desejar, né, nesse momento, um bom simpósio para todos e que sirva não só de troca de conhecimento, de informação, mas principalmente que seja um momento de mudanças de atitudes. Uma boa noite a todos e tudo de bom. Obrigada. Quem nos fala agora é o presidente da OAB, subseção Criciúma, o advogado Fábio Jeremias. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades, nas pessoas do prefeito Márcio Búrigo e do presidente da Câmara, Daniel Freitas, aos nossos parceiros, né, Daniel da Unesc, o Rangel, novamente aqui o Daniel, né, dizer que esse é um sonho que a gente sonhou juntos, né, e se tornando aqui hoje realidade. Devido ao adiantado da hora, eu gostaria de cumprimentar em nome da OAB, né, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Criciúma, doutor Alexandre João, que é palestrante também no dia da manhã, vou presidir a mesa dele. Doutor Pierre Vanderlinde, que é o presidente, meu sócio, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. E como eu milito na área, todos os palestrantes são meus amigos, né? Dr. Rui Samuel Espíndola, que eu já fui no Piauí ouvi-lo, né? Dr. Carlos Vicente da Rosa Góes, com quem eu já trabalhei, foi juiz do TRE, Canela, nosso parceiro Alexandre Canela, Torugo, Dr. Mauro Presoto. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, eu também desejo a todos, né, um belo evento e que tenhamos, nos dias de hoje e amanhã, uma verdadeira aula de cidadania. Muito obrigado. Ele representa a reitoria da Unesc, gostaríamos de ouvi-lo, o diretor da UNA-CSA, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. Então, gostaria de, em nome do nosso magnífico reitor, professor Dr. Gildo Volpato, e da professora doutora Luciane Sereta, nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, cumprimentar todas as autoridades aqui já nominadas, destacando o nosso presidente da Câmara de Vereadores e parceiro na organização desse evento, presidente vereador Daniel Freitas, e também o nosso prefeito, Márcio Búrigo, aqui presente, estender também a nossa grata satisfação em receber a todos os senhores, a todas as senhoras, em especial os palestrantes que aqui se colocaram à disposição, né, a vir e comparecer nesse evento, a contribuir aqui com os nossos acadêmicos,
professores e comunidade em geral, sintam-se todos abraçados e recebidos em nossa universidade. A Unesc, cumprindo a sua missão, seu papel comunitário, nada mais importante, nada mais nesse momento, né, importante que nós temos no país em discussão, em que buscarmos esclarecermos as questões sobre as regras, sobre as normas, sobre o direito eleitoral. De fato, a todos esses acontecimentos, mais importante do que nunca, uma casa legislativa trazer esse debate e a universidade, senhor presidente, estará sempre de portas abertas, também ao nosso presidente Fábio Jeremias. Colocamos a universidade de portas abertas ao AB e agradecemos a presença de todos e que tenhamos aí um evento profícuo na área do direito eleitoral. Boa noite a todos e um bom evento. Gostaríamos de ouvir também o prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Olha, boa noite a todos. Eu vou pedir permissão para não citar mais essas autoridades, todos já foram citados à exaustão. Para sermos céleres também, eu quero apenas dar uma saudação de boas-vindas aos palestrantes, a todas as autoridades políticas que aqui estão, a todas as entidades que representam a criação desse simpósio, desse primeiro simpósio, a todos os pré-candidatos, a todos os contadores, coordenadores de campanha, enfim, todas as pessoas que vão estar diretamente ligadas a esta nova eleição. Na verdade, nós teremos no país uma nova eleição. As regras mudaram em relação ao último processo eleitoral. Nós todos, que vivemos o mundo da política, ainda não estamos tateando com dúvidas quase que de caráter permanente com o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá, a questão de coligações, a questão orçamentária de campanhas, enfim, são tantas as dúvidas ainda, e esta eleição será um laboratório, na verdade. Ela é mais um avanço da legislação eleitoral, e eu estou muito certo de que, com tudo o que está acontecendo no país, teremos muitas outras mudanças importantes que advirão depois de todo esse processo que está acontecendo de transformação nas questões da política no nosso país. E isso é muito importante, a gente trazer aqueles que estão muito mais inteirados de todas as mudanças na legislação eleitoral, e fundamentalmente o mundo jurídico que aqui está e que pode ser referência para todos aqueles que pretendem ser candidatos, já terem contato com as pessoas e com os escritórios que podem prestar os serviços, pois todo mundo sabe que esta eleição ela será uma eleição também muito ligada às questões judiciais, às questões do conhecimento da estrutura e das leis que vai nortear esse processo eleitoral, e ela realmente, eu acho que tenho quase certeza da minha afirmação que quase todos os candidatos ainda não conhecem com preciosidade aquilo que pode, aquilo que não pode, quais são os limites das nossas falas, das nossas ações, enfim, tudo aquilo que é preciso ser tratado neste simpósio importante. Por isso, é bom que as pessoas não se acanhem, não tenham vergonha de perguntarem à exaustão a essas autoridades que vão palestrar aqui. É bom esses encontros, porque no coffee break trocam-se cartões, trocam-se amizades, relacionamentos, e a gente vai ampliando essa cadeia de possível informações e contratações de profissionais para estarem dando sustentação àqueles que vão estar enfrentando o processo eleitoral. Parabéns a todos, obrigado pela presença dos palestrantes, aqueles que vêm de fora, de todos os pré-candidatos da região. Parabéns, vereador Daniel Freitas, parabéns a todas as entidades que acompanham este projeto nesta noite e todo o dia de manhã. E eu tenho certeza, nós sairemos daqui, todos sairão daqui um pouco mais conhecedores de todo esse processo, essa inovação que aconteceu no nosso processo eleitoral. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite. Encerrando as falas, vamos ouvir o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Daniel Freitas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês que se fazem presentes nessa noite
prefeito não mencionou, por já várias pessoas terem mencionado as autoridades, mas eu me sinto na obrigação de citar cada uma delas pela importância da noite de hoje. Então, uma boa noite ao prefeito Márcio Búrigo. Quero saudar a minha colega vereadora, presidente da Escola do Legislativo, vereadora Tati Teixeira, meu amigo vereador, presidente da Câmara de Forquilinha e também presidente da Associação dos vereadores da ANREC. Gostaria de saudar o Franciel em nome de todos os acadêmicos da Unesc. Gostaria de saudar aqui o Daniel Preve, também em nome da Unesc, o presidente da OAB, Fábio Genemias, aos deputados Giovana de Sá, que representa todos os deputados federais, e o deputado Zé Milton Schaeffer, representando todos os deputados estaduais. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio sul-catarinense de Direito Eleitoral. O presidente da OAB muito bem falou quando disse que esse foi um sonho sonhado junto. Essas entidades se propuseram a trazer para Criciúma a ideia de tudo o que mudou, e muita coisa mudou, na nova legislação eleitoral. Nós estamos nos encaminhando para uma nova eleição, e a gente quis trazer aqui, agradecemos à Unesc, para dentro do ambiente acadêmico, porque acima de pré-candidatos que nós temos aqui no nosso auditório, a vereadores, a prefeitos, vereadores eleitos, e aqui eu quero saudar meus colegas vereadores já nominados pelo protocolo e todos os vereadores da região que se fazem presentes, mas nós temos cidadãos e eleitores que sairão desse simpósio muito mais capacitados a irem para a eleição como candidatos e também como eleitores. Então, nós gostaríamos também de agradecer ao doutor Carlos Góes, ao doutor Rui Espíndola, que serão os palestrantes dessa noite, a todos os nossos palestrantes que farão os discursos de amanhã. Tenho certeza que nós temos, na representatividade de cada um deles, o melhor do direito eleitoral a nível nacional. Eles são profissionais que dão palestras em todo o Brasil. Então, nós temos a presença dos melhores da área para nos capacitarmos. Então, gostaria de que todos aprendam bastante e que nós possamos ter uma eleição de 2016. A cidade de Criciúma sofreu muito com a judicialização nas eleições, o quanto isso foi prejudicial para a nossa cidade, para os candidatos, e é isso que nós não queremos que aconteça nas eleições de 2016. Muitas coisas mudaram, e para aqueles que são os mandatários, seja de vereador, seja de prefeito, algumas regras já são vetadas num curto período, e então a gente está aqui para aprender o que nós podemos e aquilo que nós não mais poderemos fazer nas eleições de 2016. Então, aproveitem o simpósio, sintam-se em casa, e um bom simpósio a todos vocês. Nós queremos agradecer a presença dos componentes deste palco de honra e convidá-los a retornarem à plateia para passarmos a palestra da noite. Muito obrigado a todos. Então, dando continuidade aqui ao simpósio de Direito Eleitoral Sul-Catarinense, para o próximo tema, que vai ser financiamento eleitoral e prestação de contas de campanha. Então, são todos temas relevantes, e já de pronto convido aqui o doutor Pierre Vanderlinde para fazer posto na tribuna, enquanto eu peço uma salva de palmas aí. Dr. Pierre Vanderlinde é advogado especialista em direito eleitoral, membro fundador em 2014 e vice-presidente da ACAD, Academia Catarinense de Direito Eleitoral, 2015-2016, membro de 2010 a 2015 e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, 2016-2018, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção de Criciúma, 2010 a 2015, e advogado militante na área de Direito Eleitoral perante as zonas eleitorais, o TRE e TSE, amigo de muitos aqui, que eu já passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação estar aqui hoje. Primeiramente, gostaria até de apresentar o Dr. Luiz Henrique,
vai presidir a mesa hoje, é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB e também é membro da Comissão de Direito Eleitoral. E é uma satisfação estar aqui hoje, num sábado, com auditório, com várias pessoas interessadas aí em aprender um pouco mais sobre o direito eleitoral. E, primeiramente, gostaria de dar os parabéns ao Hugo e ao doutor Alexandre João, que me antecederam, e que trouxeram um pouco aqui sobre registro de candidatura e ilícitos eleitorais. E eu vou falar um pouquinho de financiamento e prestação de contas, que certamente causa dor de cabeça para muitos candidatos e contadores, né, doutor Richard, que está aqui nos prestigiando. Mas eu vou mostrar que, na verdade, é algo, de certa forma, simples e prático, e que, na verdade, o que falta talvez é um pouco de conhecimento e organização da campanha eleitoral. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, só que existe uma regra, existe uma legislação específica sobre isso, e que tem que ser seguida à risca, senão, como o doutor Hugo colocou agora há pouco, pode levar, inclusive, à cassação do mandato. Eu fiz aqui um esboço, eu já estou começando pelo resumo, um esboço para a gente visualizar, primeiramente, todo o trajeto de uma prestação de contas. Talvez aqui muitos nem saibam o que é uma prestação de contas. O candidato e o partido político, ele vai utilizar, mesmo utilizando recurso privado na campanha, nesse ano, por meio de doações de pessoas físicas e recursos próprios, além dos recursos públicos, oriundos do fundo partidário, todo esse dinheiro que for arrecadado, que for aplicado para custear as despesas de uma campanha eleitoral, tem que ser feita uma prestação de contas à Justiça Eleitoral, que vai analisar se esse dinheiro foi arrecadado e aplicado corretamente e vai dar uma decisão aprovando ou desaprovando as contas. Isso a gente vai ver lá na frente. Mas é mais ou menos esse o caminho. Providências preliminares, depois arrecadação, realização dos gastos, prestação de contas, depois já no processo de prestação de contas, parecer do Ministério Público Eleitoral, julgamento e um eventual recurso ou não ao TRE e TSE. A legislação que é aplicada, basicamente, é essa que está na tela. A lei dos partidos políticos, ela vai tratar já da sistemática de financiamento dos partidos políticos, mesmo no período não eleitoral, né, o período que antecede as eleições. E ainda, ela vai tratar alguma coisa relativo à arrecadação durante o período eleitoral dos partidos políticos. A Lei Geral das Eleições, que traz todo um regramento sobre a matéria, e até esta eleição, pelo menos, em cada eleição, o TSE editava uma resolução. Dessa vez, houve um entendimento de que, a princípio, as resoluções não vão valer somente para aquela eleição, mas ficarão valendo até que seja mudado o entendimento. Então, a princípio, essas resoluções, elas vão valer primeiramente para a eleição agora de 2016, mas pode ser que sejam as mesmas resoluções nas eleições de 2018. Uma trata, que é a 23.459, do limite de gastos, que é o que o doutor Hugo colocou aqui rapidamente, e a outra trata especificamente de todo o sistema de arrecadação e prestação de contas da campanha eleitoral. Então, com base nessa legislação, vocês vão ter o acesso a todo o regramento que eu vou ter que resumir, né, hoje aqui para a gente ver de forma mais objetiva. Como requisito prévio, qual que é o primeiro passo? O candidato foi escolhido em convenção e vai iniciar a sua campanha. Como que ele vai começar? São 4 requisitos primordiais, principais e iniciais, que é o registro de candidatura, que vai ser até às 19 horas do dia 15 de agosto. Ele tem que estar, não precisa estar com a candidatura deferida, ele vai estar com a candidatura protocolada. Inscrição no CNPJ, isso é algo automático. A partir do momento que se registra a candidatura, a própria Justiça Eleitoral tem uma comunicação com a Receita, e a Receita vai, depois de alguns dias, gerar um CNPJ.
Então, não é após o dia 15 vamos começar a campanha. Não, tem que fazer o registro, tem que esperar o CNPJ. Esse ano não tem mais os comitês financeiros. O seu Vilmar está aqui na plateia. Ele estava acostumado há muitos anos fazendo eleição que existia um comitê financeiro. O comitê financeiro para vereadores. E lá era aberto uma conta bancária e circulava todo o recurso. Não tem mais. Então, cada vereador vai ter que abrir a sua conta, fazer sua prestação de contas, e cada candidato, a majoritária, também. E o partido não vai precisar, como não tem mais o comitê, ele vai acabar utilizando o CNPJ que ele já utiliza normalmente. O CNPJ padrão do partido, e com base nesse CNPJ ele vai fazer a prestação de contas. O terceiro ponto, então, registro, CNPJ, abertura da conta bancária. Os bancos têm a obrigação de abrir essa conta sem pagamento de tarifa, sem depósito inicial e tudo mais. Isso já é praxe da instituição bancária. O partido ele vai utilizar uma conta já existente, que está prevista lá na 9.096, naquela lei que eu falei dos partidos políticos. Que hoje o partido ele tem a conta comum, a conta doações de campanha e a conta fundo partidário. Ele vai usar a doações de campanha e a fundo partidário nas eleições. Tudo que vem de fundo partidário vai passar pela conta fundo partidário. E o que for de doação normal, para conta doações de campanha. Se o partido eventualmente não tem essa conta ainda aberta, ele tem até o dia 15 de agosto para abrir. Se não abrir, ele não vai poder participar do financiamento de campanha. Vai ser o candidato isoladamente, o partido não vai ter condições de arrecadar. O candidato a vice-prefeito não tem a obrigação de abrir conta bancária, mas, se quiser, pode abrir. Mas não há obrigação. E fica dispensada a abertura também nos municípios que não haja agência bancária ou posto de atendimento. E, quando se fala em agência bancária, não está incluído as cooperativas de crédito. São instituições bancárias realmente. Só que, particularmente, mesmo que se abra em outro município, eu aconselho a abertura da conta bancária. Lá na frente vocês vão ver por quê. Porque é a forma que tu vai conseguir justificar todo o recurso que foi arrecadado e toda a despesa de campanha de forma mais clara e prática. E a conta específica, como eu havia falado, de fundo partidário, se vem recurso de fundo partidário, o candidato também vai ter que abrir uma conta específica para fundo partidário. Geralmente não vem, mas se vem esse recurso, tem que abrir uma conta. Se não vem recurso de fundo partidário, o candidato vai ter só a conta de campanha. E, por final, a emissão de recibos eleitorais, que é num sistema de prestação de contas que é disponibilizado pelo TSE, mas que ainda não está disponível hoje. Mais para frente deve estar disponível, mas é um sistema até, de certa forma, bem simples e prático de operar. Depois disso, pode-se começar, então, a arrecadação. Na verdade, a lei até traz ali a emissão de recibos eleitorais, porque antes tinha que aguardar a Justiça Eleitoral emitir e entregar um bloco de recibo para os candidatos. Hoje, a emissão de recibo eleitoral ela vai ser feita pela própria pessoa que vai estar acompanhando essa prestação de contas, seja o contador, o administrador financeiro, o advogado, enfim, que são três peças fundamentais e praticamente, tirando o administrador financeiro, o advogado e o contador são obrigatórios. Vai ser emitido o recibo eleitoral cada vez que houver uma arrecadação. Então, acaba não sendo previamente, mas sim. Nesse ano, nós vamos ter duas mudanças importantes. Uma é a questão do limite de gastos, que já foi colocado, e outra é a proibição de pessoa jurídica doar para a campanha. Pela primeira vez, uma eleição sem a participação da pessoa jurídica. Mas então, quem que pode doar? Primeiro ponto, uma forma de arrecadação, recurso do próprio candidato. O candidato que vai botar o recurso na sua campanha. Ele pode até o limite de gastos. Ele deve integrar o patrimônio previamente ao registro de candidatura. Então, tem que
prestar muita atenção nisso. Não adianta o candidato ter prestado agora uma declaração de imposto de renda de que ele ganhou R$40 mil em 2015 e ele vai aportar 200 mil agora na sua campanha eleitoral. Então, isso já era uma medida prévia para justificar, tem que ter um lastro patrimonial para justificar essa colocação de recurso próprio. E o empréstimo bancário, que também é uma possibilidade. Eu quero ser candidato, não tenho dinheiro, mas tenho a condição de contrair um empréstimo bancário para usar na minha candidatura. Isso pode, a lei permite. Só que esse empréstimo tem que estar caucionado, tem que estar garantido por um bem que seja do meu patrimônio anteriormente à eleição. Doações de pessoas físicas, 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. E, de acordo com esse rendimento bruto, né? Então, se eu declarei no imposto de renda R$50 mil no ano passado, eu posso doar até R$5 mil. Isso é para cada candidato? Não. Doação total. Se eu quiser apoiar um vereador e um prefeito, quiser doar 2.500 de cada, eu posso. Eu não posso doar 5 para cada um. O 10% é um limite global de doação. Quem é isento? Eu não declaro imposto de renda. A Receita Federal colocou, doutor Luiz, que a isenção, a cota de isenção, né, para imposto de renda era quem ganhou no ano passado até 28 mil. 28 mil quebrados. Então, vamos colocar, arredondando, que até R$ 2.800 qualquer cidadão poderia doar para uma campanha eleitoral. Mais ou menos por aí. Certo? Só que tem outra regrinha. As doações financeiras, até a última eleição, elas poderiam ser em espécie, em depósito bancário, em cheque nominal ou por transferência bancária. O Dr. João Eladio está aí nos prestigiando, veio lá de Florianópolis. Agradeço aí a presença do amigo. E, a partir desta eleição, doações acima de R$ 1.064, elas obrigatoriamente vão ter que ser por transferência bancária. Então, vamos arredondar também, até 1.000, o candidato pode receber em espécie, em dinheiro, e ele vai acabar tendo um tempinho maior para se organizar no depósito e tudo mais, né? Porque nós vamos ver que, na verdade, lá na prestação de contas, agora a regra é o seguinte: eu recebi uma doação de campanha, eu sou obrigado a lançar em 72 horas no sistema da Justiça Eleitoral, senão eu já vou ser passível de ter alguma restrição na minha prestação de contas. Antes não existia um prazo específico. Então acabava o pessoal acumulando, vou deixar para fazer o depósito tudo junto, eu faço os recibos todos juntos e tudo mais. Agora não. Até R$1.000 pode ser em dinheiro, senão é transferência bancária. E o estimável, que é o quê? Eu não tenho dinheiro para ajudar um candidato, mas eu quero auxiliá-lo. Eu vou ceder lá a minha casa para ele montar o comitê de campanha. Isso é algo estimável em dinheiro. Eu não vou cobrar, mas é estimável. Por quê? Porque se eu não cedesse o espaço, ele iria alugar. Isso custa dinheiro e isso tem que ser contabilizado. Cada cidadão pode até R$80 mil. Se esse estimável for inferior a 4 mil, não precisa nem ser lançado. E a arrecadação pela internet, cartão de débito e crédito, que geralmente na campanha municipal acaba não sendo utilizado, mas a gente acompanhou aí que foi muito utilizado na campanha presidencial, né? Doações de outros partidos e outros candidatos. Então, o partido ou o candidato a prefeito conseguiu uma boa arrecadação e quer doar para os vereadores, pode ser feito isso. O partido político conseguiu uma boa arrecadação, quer doar, mas aquele famoso material de campanha, que é o santinho de um lado, o prefeito, e do outro, o vereador, isso antes era considerado uma doação estimável, agora não. Quem pagou a conta vai lançar. Quem for o beneficiário com a propaganda, não há necessidade de contabilizar. E a comercialização de bens ou serviços, promoção de eventos. É a famosa jantar de adesão. O pessoal faz o jantar, cobra R$1.000 por pessoa, a pessoa vai lá, janta, e aquilo é uma doação de campanha, é uma forma de tu atrair as pessoas para participar, tu expor tuas ideias,
E existe uma regra para isso, é permitido, está regulamentado, só tem que comunicar à Justiça Eleitoral, é feito um projeto, vai geralmente um funcionário da Justiça lá acompanhar e fiscalizar no dia, e os valores arrecadados são doações. Talvez, muitas vezes, as pessoas se confundem, né? Ah, eu fui num jantar, eu não doei para a campanha e tal, mas é considerado uma doação de campanha. E depois o doutor Mauro vai falar à tarde sobre propaganda, e certamente ele vai dizer alguma coisa ali do que não pode, como brindes e tudo mais, a distribuição. Só que se eu fizer algum brinde, que não é de graça, e vendê-lo, a lei permite. Eu posso fazer, por exemplo, um boné do candidato e vender e usar isso para arrecadar recurso. Só que cada arrecadação, se o boné custar R$100, vai ter que ser emitido um recibo eleitoral e vai ter que ser contabilizado como uma arrecadação. Recursos próprios dos partidos políticos tem que ter identificação de origem. Como não pode mais doação de pessoa jurídica, se o partido tem hoje um saldo de caixa, que foi doação de pessoa jurídica antes da lei mudar, ele não pode utilizar na campanha eleitoral. Tá? Então, doações de pessoas físicas, contribuições de filiados, comercialização, é praticamente tudo que o candidato também pode fazer, que a gente acabou de ver. E receitas decorrentes da aplicação financeira de campanha. Então, o candidato que tiver já com o seu limite de gasto cheio no início da campanha, eu posso gastar 200 mil, eu já estou com esses 200 mil no início da campanha depositado, eu posso deixar isso numa aplicação para receber juro. Esse juro também eu vou depois ter que lançar na prestação de conta como rendimento financeiro. Tem que prestar atenção em relação às fontes vedadas, né, que são fontes de recursos que são proibidas, pessoa jurídica, recurso de origem estrangeira, e pessoa física tem que tomar cuidado com quem exerce atividade delegada ou concedida, concessão, permissão. Origem não identificada, se o recurso, isso pode acontecer, né? Embora, regra geral, a conta bancária que vai ser aberta, ela só permita depósitos ou transferências identificadas, né? Então eu não consigo fazer um depósito sem o número do CPF do depositante. Às vezes o banco se equivoca e aceita. E aquilo vai se tornar um recurso de origem não identificada. Eu não posso utilizar. Eu tenho que devolver para o Tesouro Nacional por meio de uma guia. E se for de fonte vedada, eu tenho que devolver para quem doou. Uma pessoa jurídica foi lá e depositou na minha conta. Não tem como impedir isso. A conta, o número da conta é público. Se chegar uma pessoa jurídica lá e deposita na conta, às vezes até para prejudicar a candidatura, eu tenho que ter esse acompanhamento e devolver o recurso, né? E depois fazer isso na prestação de contas, uma nota explicativa dessa situação que aconteceu. E cada eleitor pode apoiar o candidato, pode gastar em apoio ao candidato até R$ 1.064. O que é isso? Não é uma doação, mas, por exemplo, eu vou fazer uma página na internet e lá eu vou disponibilizar um modelo de adesivo para carro, aquele plotter para botar no vidro traseiro. Só que ao invés de eu distribuir esse plotter, eu vou deixar disponível a arte no site, e daí o Richard vai pegar, ele vai me apoiar na candidatura, ele vai chegar lá, vai pegar aquela imagem que está no site, vai mandar imprimir lá na gráfica que ele conhece e vai distribuir para o pessoal lá do bairro dele. Isso eu não vou nem contabilizar. Só que eu não posso ressarcir ele, e essa despesa que ele vai fazer em prol da minha candidatura não pode ultrapassar R$ 1.064. Questão dos gastos de campanha. Então, tem aquela resolução do limite de gastos, até o doutor Hugo aqui, com muita propriedade, já introduziu ao tema. Só tem um porém, né? Até não sei se tinha alguém aqui do Treviso que ficou meio assustado com o limite de gastos, mas aquilo ali é o valor que está na resolução. Mas, na verdade, existe um mínimo, que é de R$ 10.000 para vereador e de R$ 100.000 para prefeito.
Então, em qualquer município com menos de 20 mil eleitores, ou que o valor não alcance esse 10 e 100 mil, esse é o mínimo, 10 e 100 mil. Depois, se a média for maior, daí aplica-se o maior. Esse limite de gastos, ainda, ele tomou por conta o quê? 70% do maior gasto da eleição de 2012. E agora, em julho, a própria resolução prevê isso, vai ser pego esse valor da resolução e vai ser aplicado o INPC acumulado lá de outubro de 2012 até agora. Então, não são os valores que estão na resolução, isso ainda vai ser atualizado. Se exceder, né, esse limite de gastos, tem a questão da multa ali, que já foi até colocada aqui, e pode o candidato responder por abuso de poder econômico, obviamente. Se caso eu chego lá, já que a gente está em Treviso, vamos continuar lá em Treviso. Eu posso gastar 10 mil reais, mas eu tenho muito dinheiro. Então, eu vou gastar 30, porque para mim vale a pena pagar a multa, né? Eu gasto 3 vezes, pago a multa, está tudo certo. Não, isso pode caracterizar um abuso de poder econômico e o candidato ser cassado. Na resolução ali, que eu falei, que trata de toda a questão de prestação de contas, existe um rol do que é gasto eleitoral. Não quer dizer que só aquilo ali seja gasto eleitoral, mas tudo que está ali é. Mas não é um rol taxativo. Na verdade, tudo que se gasta numa campanha tem que ser lançado. Inclusive, até a própria alimentação do pessoal que trabalha na campanha. Então, às vezes, tem um pessoal que trabalha lá no comitê de campanha e gasta com restaurante e tal. Isso tudo tem que ser contabilizado. Ah, mas isso não vai ser uma compra de voto, estou dando comida para o pessoal. Não, está previsto na lei. Inclusive, tem limite de gasto para alimentação de pessoal de campanha. 10% do total do que vai ser gasto na campanha. Os gastos também só pode ser realizado depois daquelas medidas preliminares ali que eu apresentei. E os gastos se efetivam na data da sua contratação. O que é isso? Se eu não abrir a conta, se eu não tenho CNPJ, se eu não tomei aquelas 4 medidas preliminares, eu não posso contratar. Eu não posso chegar lá na gráfica e contratar o meu santinho. Porque eu já vou estar fazendo a despesa. Não importa que eu só vou pagar lá no final da campanha. Tem que prestar muito atenção nisso. Porque se o fornecedor acaba emitindo uma nota fiscal ou um contrato escrito ou algo do gênero, vai caracterizar que não foi cumprida a determinação legal. A única exceção é a instalação de comitê de campanha. Então, o comitê de campanha, seja despesa financeira ou seja estimável, pode ser realizada antes, mas tem que ser formalizado por meio de contrato escrito, e depois isso vai ser devidamente lançado na prestação de contas e, obviamente, desembolso financeiro só depois da conta aberta, recurso arrecadado e tudo mais. E, se vier o recurso do fundo partidário, não pode ser utilizado para pagamento de ilícitos eleitorais. E daí, eu vou pedir até uma atençãozinha. O doutor Hugo colocou aqui uma série de ilícitos de natureza penal e ilícitos de natureza civil. E os de natureza civil, havia previsão de aplicação de multa. E muitas delas ficam em torno ali de 2 a 8 mil reais. Isso é considerado um gasto de campanha também. Então, vocês vejam bem a situação. Eu sou um candidato lá em Treviso. Eu posso gastar 10 mil reais, que é o mínimo ali. Só que eu já gastei 6, ainda falta um mesinho para terminar a campanha e tal, e eu recebo uma multa. Eu já fui para 14. Então, eu passei dos 10. E eu vou ter que pagar ainda uma multa porque eu extrapolei o limite de gastos. Porque isso vai ser contabilizado. Pagamento. O pagamento tem que ser feito sempre com cheque nominal ou transferência bancária. Existe a possibilidade, para pequenas despesas, ser criado um fundo. Então, o candidato ele pode
criar um fundo de caixa de R$ 2.000 e o partido de 5.000. Só que cada despesa individual não pode ser superior a R$ 300, porque senão, o que aconteceria? O candidato vai lá e vai, por exemplo, um candidato aqui do centro, ele vai lá no interior, vai almoçar lá e vai pagar o seu almoço. Isso pode ser pago com recurso de campanha. Ele vai contabilizar isso. Ele teria que dar um cheque nominal para isso. Então, é permitido criar esse fundo de caixa para facilitar o dia a dia. O candidato vai ter a possibilidade de fazer pequenas despesas do dia a dia da campanha com esse fundo de caixa. A contratação de pessoal para mobilização, existe um limite não financeiro, mas de número de pessoas. E isso tem que ser observado também ali na questão do gasto de campanha. Então, o prefeito, em municípios com até 30 mil eleitores, 1% do eleitorado, 300 pessoas. E depois, mais uma pessoa a cada 1.000 eleitores. E o vereador seria metade disso. Então, se eu estou no município que tem 30 mil eleitores, eu não posso contratar mais do que 300 pessoas para trabalhar na minha campanha. Não está incluído nisso o pessoal voluntário. Isso é quem está contratando, quem vai ser pago. Só que, obviamente, se o cara é voluntário, ele é de fato voluntário. Eu não posso contratar um voluntário e pagar. Isso pode caracterizar, inclusive, uma compra de voto, porque tu está comprando um apoio de uma pessoa e tu não está lançando na prestação de contas. Então, o voluntário é quem não recebe. Quem recebe, lança na prestação de contas. O voluntário ali, a militância não remunerada, né? Tem mais uma regrinha, vocês vão perceber que, na verdade, a prestação de contas, essa administração financeira da campanha, ela é bem burocrática. E até uma crítica que eu faço ao legislador sobre isso. E dessa vez, a contratação de pessoal ficou mais burocrática ainda. É obrigado a fazer o lançamento, inclusive recolher contribuição previdenciária como autônomo. Antes, simplesmente, se fazia um contrato de gaveta, praticamente, se emitia um recibo simples, não um recibo eleitoral, que é para arrecadação, recibo simples, com o CPF da pessoa, os dados, depois a pessoa ia declarar no seu imposto de renda, se fosse isenta não ia declarar, mas enfim, estava ali. Era uma despesa que era feita e era apresentada à Justiça Eleitoral. Agora não tem vínculo empregatício, não vai assinar a carteira, mas aí então se enquadra essencialmente o papel do contador, que vai fazer esse trabalho de fazer os recolhimentos previdenciários. Como eu falei ali, a questão de alimentação do pessoal tem um limite de 10% das despesas gerais da campanha e 20% locação de veículos. Assim como o pessoal é só a contratação, não é a militância voluntária, a locação de veículo também é a despesa com locadora, não aquele veículo que é lançado como um bem estimável em dinheiro. Eu estou emprestando o veículo e vou contabilizar o estimável. Inclusive, o estimável, ele abaixo de R$4.000 não precisa nem ser mais contabilizado. E, depois de tudo isso, vem a prestação de contas. Mas não é depois de tudo isso. A prestação de contas, ela inicia no início da campanha. Como eu havia dito, ela é praticamente, principalmente esse ano, vai ser praticamente em tempo real. Tu vai ter um sistema fornecido pela Justiça Eleitoral. Existe a figura obrigatória do contador e do advogado, é a figura facultativa do administrador financeiro. Por que facultativa? Porque a administração financeira da campanha pode ser feita pelo próprio candidato. Só que eu não aconselho. O candidato tem que ir para a rua e pedir voto e botar alguém da sua confiança para cuidar da questão burocrática da campanha. Porque é algo que precisa de muita organização e comunicação entre essas três pessoas, senão não vai dar certo. Não adianta tu contratar um excelente advogado, um excelente contador,
e o administrador financeiro vai lá e faz tudo errado, não segue a orientação ou não abastece esses profissionais com a documentação necessária e dentro do prazo que a lei exige. Então, é muito importante essas 3 peças para a prestação de contas dar certo. O programa é fornecido pela Justiça Eleitoral e essas 3 pessoas são quem vão alimentar o programa e esse programa ele vai ter uma comunicação automática com a Justiça Eleitoral. Por isso que, por exemplo, a doação financeira recebida tem que ser lançada em até 72 horas. Porque a Justiça Eleitoral, quando o contador lançar isso no sistema, a Justiça Eleitoral vai receber uma comunicação e vai verificar. Se não for feito isso, lá na prestação de contas final, vai ser feito um confronto com o extrato bancário e vai ser visto, opa, tem aqui vários depósitos que não foram lançados no seu tempo e modo. Isso vai gerar uma restrição na prestação de contas. A prestação de contas parcial, antes eram 2, agora é uma só, entre o dia 9 e 13 de setembro, uma prestação de contas parcial. E não é mais aquela história de antigamente, então, que se apresentava uma prestação de contas parcial zerada e, no final, se lançava tudo. Não. Como há necessidade desses relatórios financeiros em tempo real, a prestação de contas ela tem que estar sempre atualizada. E a final é até o dia 1º de novembro, no caso do primeiro turno. E essa campanha vai ter tanto dinheiro, doutor Hugo, que vai ter a sobra de campanha. O candidato não vai conseguir utilizar tudo. E vai sobrar dinheiro. E se isso acontecer, ele é obrigado a recolher essa diferença, essa sobra de campanha para o seu partido político, o órgão de direção partidária municipal, no caso agora das eleições municipais, o diretório, a comissão provisória, enfim, é feita uma transferência bancária ou é feito um cheque nominal e vai ser pego um recibo, uma declaração de que o partido de fato recebeu aquilo. Isso tudo tem que ir na prestação de contas. E se eu comprei, por exemplo, usei o recurso da campanha para comprar um computador. O computador não vai durar só o período de campanha. Eu sou obrigado também a entregar ao final da campanha, se bem, por meio de um termo de cessão para o partido político, e pegar um recibo de que foi feito esse procedimento. E se o caixa não deu certo? Eu gastei mais do que arrecadei. Daí eu tenho as dívidas de campanha. As dívidas de campanha existem 2 possibilidades. Uma é uma previsão extraordinária da lei para eu fazer uma arrecadação pós-eleição. Regra geral, eu só posso arrecadar e gastar até a eleição. Gastar, de fato, é só até a eleição. Agora, se chegou no dia da eleição e eu gastei mais do que arrecadei, existe sim a possibilidade de arrecadar depois da eleição, para pagar essa dívida de campanha. Mas isso no sistema vai estar lançado como dívida de campanha e arrecadação para pagar a dívida de campanha. Então, é uma questãozinha burocrática da contabilidade. E, se caso eu não conseguir ainda assim arrecadar, eu posso transferir essa dívida para o partido. O partido pode assumir essa dívida, mas daí é o órgão de direção nacional do partido que tem que autorizar isso. Não é o diretório municipal. E por que isso? Até mesmo pela questão patrimonial, né? Hoje quem tem patrimônio são os órgãos nacionais e estaduais dos partidos, o municipal vai assumir uma dívida e depois o credor não vai ter como cobrar porque o órgão municipal não tem patrimônio. E então, a gente passa para a elaboração da prestação de contas. A elaboração, ela passa, vocês vão, a resolução, se vocês pegarem, ela é bem objetiva e explicativa. E ela prevê, eu dei uma resumida aqui e vou passar até de certa forma rapidamente, porque já é meio-dia, mas se bem que eu tenho até as 2 da tarde, né, doutor Mauro? O senhor é só as 2, então está tranquilo também. É feita a qualificação do candidato, do administrador financeiro, do contador.
todos os dados, CPF, CRC, OAB e tudo mais. Vai ter a relação dos recibos eleitorais emitidos, as doações recebidas, tanto financeiras quanto estimáveis, as doações que eventualmente tenham sido feitas a outros partidos ou candidatos, ao partido ou a outros candidatos, e transferência de recursos entre candidato e partido. Sobra ou dívida de campanha, despesas e gastos do candidato, despesas e gastos do partido, comercialização dos bens, que é aquele negócio do jantar ou da venda lá do boné, da camiseta, enfim, que eu coloquei, que é algo que é lançado especificamente, não é lançado como arrecadação comum. Existe uma tela específica para fazer esse lançamento, todo organizado, vai acontecer, por exemplo, o jantar, eu tenho que botar todos os convites que foram vendidos, o que foi arrecadado com aquilo, a nota fiscal do jantar, né, o que foi gasto com o jantar, e isso o sistema vai fazer um encontro de contas. E a tal da conciliação bancária. O que é isso? Como eu havia falado, e até eu acho que é o próximo, não, é lá na frente. Mas, enfim, a conta bancária, ela é a peça fundamental para a organização financeira da campanha. Por quê? É muito simples. Tudo que entrar na conta é identificado. Tudo que entrar de depósito, de transferência, é uma doação eleitoral. Então, eu tenho que emitir um recibo eleitoral e colher a assinatura do doador, eu vou lançar como doação. Tudo que eu for gastar, vai ter uma nota fiscal e vai ter que ter um cheque para pagar isso. E vai aparecer também na conta bancária, uma saída. Só que pode acontecer de chegar na data da prestação de contas e nem todos os cheques terem caído ainda. Então, eu sou obrigado a fazer a conciliação bancária, que é o encontro de contas para justificar que o saldo que ainda existe no extrato bancário não é sobra de campanha. Tem 5 mil ainda na conta bancária, mas isso é do cheque tal, da nota tal e tudo mais. Isso se chama conciliação bancária. Hoje, a prestação de contas ela é praticamente pelo sistema. São poucos os documentos que têm que ser apresentados, mas alguns, de fato, têm que ser apresentados. Antigamente, eu me lembro até de uma cena, o doutor Canela não está aí, eu acho que deu uma saidinha. Está lá. Eu me lembro de uma cena, de eu chegando lá no TRE, em Florianópolis, para protocolar uma prestação de contas, e o doutor Canela, junto com outro colega advogado, correndo com aquelas caixas de arquivo, aquelas caixas de papelão, cheio de papel e tal, para apresentar a prestação de contas. E, de fato, era assim, né? Eu tinha que apresentar todas as notas e recibos eleitorais e tudo mais. E hoje não. Hoje as informações são todas pelo sistema. Vai ter que apresentar basicamente o extrato, se houve ali a sobra de recurso, o recolhimento dessa sobra, se teve bens, né, que foram entregues também essa declaração, documentos fiscais só para gastos do fundo partidário. Geralmente, cá entre nós, né, ninguém só ouviu falar o que é fundo partidário, né, então não vai ter isso daí. E a declaração do recebimento das sobras tal, e autorização, se caso sobrou dívida de campanha, do órgão nacional assumindo essa dívida. A procuração do advogado, o contador e o administrador financeiro e o candidato assinam a prestação de contas, e o advogado ele junta a procuração para ele estar acompanhando todo esse processo que passa, então, a tramitar como um processo judicial lá na Justiça Eleitoral. O processo aquele físico, uma pastinha com processinho tal, que vai ter o parecer do Ministério Público, o parecer técnico, o despacho do juiz e tudo mais. Notas explicativas, extrato da prestação, que é o quê? O comprovante, assim como a gente transmite a prestação, a declaração de imposto de renda e sai aquele comprovante, aquele recibo, na prestação de contas também sai um extrato que tem que ser juntado fisicamente, então, com esses demais documentos. As notas explicativas, o que são? Não necessariamente elas são obrigatórias, mas é quando aconteceu alguma situação que tu já
isso daqui vai dar problema. Eu já faço uma nota explicativa para me antecipar a análise técnica. Olha, teve um depósito que entrou na conta, que era de pessoa jurídica, e lá tem uma saída. Eu já vou fazer uma nota explicativa dizendo, ó, em razão de haver um depósito de pessoa jurídica, que a legislação não permite, houve a devolução desse recurso para o depositante, está aqui o comprovante, e quando tiver análise técnica já não vai vir essa restrição, porque eu me antecipei com a nota explicativa. Tem a tal da prestação de conta simplificada, que é praticamente tudo isso que eu falei, é exatamente a mesma prestação de contas, o que diminui a quantidade de documentos que vão ser apresentados juntos. Então, na verdade, vai ser só o extrato, sobra financeira, os bens e a procuração. O resto não precisa. E nos candidatos com movimentação até 20 mil, praticamente todos os vereadores dos municípios pequenos, e também municípios com menos de 50 mil eleitores. A prestação é feita de forma simplificada. E está aí o esboço que eu falei do extrato bancário, que é a forma de simplificar. Então, mesmo o candidato que a lei não obrigue a abrir a conta de campanha, é importante abrir para poder se apresentar com mais clareza à Justiça Eleitoral, à movimentação financeira. Porque a gente vê que, na prática, o que vai acontecer? Se tu tens a conta bancária, o candidato vai conseguir separar, doutor Rui, qual é o dinheiro da campanha e qual é o dinheiro dele. Qual é a despesa da campanha e qual é a despesa dele. Se não tem conta bancária, ele vai começar a misturar tudo. Ele para no posto para abastecer o carro, ele já não sabe se é para ele ou se é para a campanha. E daí, paguei com dinheiro, esqueci de pegar nota. Daí chega no final da prestação de conta, não tem despesa com combustível. E tudo fica mais difícil. Então, para a conscientização do candidato, é melhor ter a conta. Tá? Existe, como eu falei, a possibilidade. Antes era em municípios com menos de 20 mil eleitores. Esse ano é só um município que não tem agência bancária. De não prezar a conta, mas é importante ter. É apresentado, então, a prestação de contas ali, como eu disse, até 1º de novembro para o primeiro turno. Isso vai ser autuado na Justiça Eleitoral, vai virar um processo. Pela primeira vez, a legislação está prevendo, doutor Hugo, na resolução do TSE, a impugnação. Pode ser que eu esteja até falando besteira, mas eu fui pesquisar em eleições anteriores e não tinha visto essa figura. Então, o que acontecia? O candidato ia lá, prestava contas. Havia, então, um parecer técnico, doutor Luiz. Geralmente, nas zonas eleitorais, até é o próprio chefe de cartório, ou de repente até alguns contadores são contratados pela Justiça para fazer serviço. E lá no TRE tem uma equipe, que é comandada pela doutora Denise, que é colega do doutor Hugo lá no tribunal, que faz essa análise contábil da prestação de contas. E emite um relatório técnico, com esse relatório baixa em diligência, se tiver alguma inconsistência, tem 72 horas para refazer aquilo ali, inclusive com prestação de contas retificadoras. Então, se alguma inconsistência que realmente foi lançado por equívoco, ou tem que ser consertado no programa, tem que submeter uma nova prestação de contas retificadora. Isso tudo em 72 horas. E daí, então, tinha o parecer do Ministério Público e tinha o julgamento das contas para depois se tomar alguma medida. Hoje já existe a possibilidade, prestadas as contas e publicadas, de apresentar uma impugnação. É a primeira vez. E a lei fala, a resolução, ela fala o quê? Qualquer partido, coligação, candidato, Ministério Público ou outro interessado. E daí é que está a questão. Quem é o outro interessado? É qualquer eleitor? É obrigado a ser eleitor? Porque às vezes pode ser que a pessoa tenha alguma restrição na cidadania, por exemplo, esteja com os direitos políticos suspensos, mas ela poderia ainda assim impugnar uma prestação de contas? Não se sabe, né? Mas a princípio seria qualquer pessoa. Vai ter
então essa possibilidade de impugnação, e isso pode gerar a rejeição dessas contas de campanha. Daí, então, depois do prazo de impugnação, vem a análise técnica que eu havia falado, baixa em diligência, conserta os equívocos, muitas vezes equívocos que não dão para ser consertados, ou que, mesmo baixando de diligência, acaba não sanando isso, e essa restrição pode vir no parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo é um parecer técnico. E muitas vezes a opinião do técnico não é a mesma do juiz. Né? E geralmente é assim, o técnico ele acaba pegando todos os pontos, só que a jurisprudência que vem sendo construída ao longo dos anos, algumas inconsistências não são suficientes para rejeitar as contas. Mas existe essa possibilidade. Depois vem o parecer do Ministério Público Eleitoral e o julgamento. O julgamento pode ser pela aprovação, quando tiver tudo certo. Aprovação com ressalvas, quando tiver alguma inconsistência que não contamine, de certa forma, a prestação de contas, a confiabilidade dessa prestação de contas. Pela desaprovação, quando tiver alguma falha mais significativa. E pela não prestação, quando o candidato simplesmente não apresentar as contas, ou quando ele apresentar as contas sem algum daqueles documentos obrigatórios, e ele, instado a sanar isso, não o faça. Então, se não for preenchidos os requisitos da lei quanto à documentação, pode ser considerada não prestada. E qual que é a consequência disso? Não prestada, o candidato fica sem quitação eleitoral durante o mandato, durante os 4 anos. O que é isso? Se ele foi eleito, ele não vai ser diplomado, se ele não prestar contas. Se ele não foi eleito, ele vai ter as demais consequências da falta de quitação eleitoral, como até o doutor Hugo colocou aqui, não vai conseguir renovar ou pegar um passaporte, não vai conseguir prestar concurso público, né? Não vai poder, inclusive, votar durante esses 4 anos e não vai conseguir se candidatar dentro dos 4 anos. Né? Então, se é uma eleição municipal e fosse concorrer uma estadual, depois não ia conseguir também. E se desaprovadas, a lei prevê que cópia de toda essa prestação de contas vai ser enviada para o Ministério Público e vai tomar as medidas que entender cabível. E o que seria essa medida? Seria uma representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504, a Lei das Eleições, que vários colegas juristas aí estão com essa visão, né? E até de certa forma é uma opinião minha, que vai ser a medida judicial mais existente nessa eleição. Por quê? É a representação que apura o Caixa 2. O conhecido, né, vulgarmente como Caixa 2, que é a contabilidade paralela da campanha. Então, se tiver alguma inconsistência na prestação de contas, ou até mesmo alguma informação externa que foi comprovada, que foi omitida da prestação de contas, isso o Ministério Público, ou até mesmo um candidato ou um partido opositor, pode tomar essa iniciativa de instaurar, de protocolar uma representação pelo artigo 30A, que pode levar à cassação do mandato. Pode ser que essa representação seja improcedente, mas, sendo procedente, ela leva à cassação do mandato. E da decisão de primeiro grau, né, de acordo com os graus de jurisdição, pode ter o recurso, então, ao TRE e ao TSE. Seria isso, pessoal. Não sei se deu para compreender, ou eu quis ser assim, bem objetivo na colocação. Acaba sendo um pouco maçante, mas é porque é algo bem burocrático, né? Mas estamos aí agora para colocá-los à disposição para o esclarecimento das dúvidas. Obrigado. Então, a gente pede a compreensão de todos, mas em razão da adiantada hora, convido o Dr. Pierre para fazer
tomar assento aqui na mesa. Em nome da organização, nós agradecemos aí e parabenizamos pelas informações que são precisas, como o tema requer. E para a OAB, a subseção de Criciúma, é uma honra ter o Dr. Pierre hoje representando como presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Seccional de Santa Catarina. Então, rapidamente, vamos passar aí para as perguntas aí aos interessados, por gentileza. Bom dia, Ramires de Imbituba. Eu teria uma pergunta. É possível fazer uma campanha totalmente com só pessoas voluntárias, sem nenhum funcionário contratado? E essa é a questão dos obrigatórios, advogados e contadores. É possível ainda aquela doação, ele doa o serviço, tem que tirar o recibo, ou tem que ter pelo menos alguém contratado? Certo. Existe sim essa possibilidade, né? Toda a parte ali de militância, pessoal que vai trabalhar ali no comitê e tudo mais, podem de fato ser voluntários, né? E os profissionais aqui colocados, até foi importante tu falares ali da questão do advogado contador. Eu acabei dizendo ali falando em contratação, mas na verdade se é um profissional que de repente quer te apoiar, ele pode fazer uma doação dos serviços, né? Isso vai ser lançado como na prestação de contas como estimável, né? Inclusive esse ano, em razão até desse limite de gastos, foi colocada uma disposição, essa resolução ali que eu coloquei, ali sobre o limite de gastos, não, as regras para essa 23463, teve uma resolução posterior, que é a 23470, que alterou num ponto dizendo o seguinte: tanto o contador quanto o advogado, eles vão aparecer em duas situações. A primeira delas como consultores da campanha. Então, eles vão prestar uma consultoria, um serviço, de certa forma, não judicializado. Esse serviço ele vai ser lançado na prestação de contas. Agora, se em algum momento isso se tornou judicializado, um contencioso judicial, de repente uma representação de propaganda, eu vou precisar do advogado para fazer esse serviço, uma ação de cassação, ou eu tive um problema na minha prestação de contas e vou precisar do contador para refazê-la ou para fazer algo relacionado a um processo judicial, essa resolução ela diz que não pode ser utilizado recurso de campanha para o pagamento dessa despesa, porque não é considerado gasto eleitoral, né? Então, ela não faculta, ela proíbe a utilização do recurso de campanha para a contratação dessa despesa. Isso, não sendo um gasto eleitoral, até ontem nós discutimos bastante sobre isso, após aqui o evento, o que acontece? Se aquilo não é um gasto eleitoral e a lei proíbe, por exemplo, a arrecadação por pessoa jurídica, a doação de pessoa jurídica para a campanha, se não é gasto eleitoral, o candidato vai pagar do bolso dele. E pela lei civil, a princípio, nada impede que uma pessoa jurídica generosa queira doar para um particular, seja ele candidato ou não, um recurso financeiro. Então, a lei criou essa possibilidade de repente, uma pessoa jurídica custear a despesa do advogado ou do contador. Como vai ser essa interpretação por parte do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, a gente não sabe. Mas hoje a regra que está posta é essa, né? Ela, a princípio, permite. Bom dia. Doutor, no quanto à abertura de conta bancária para partido político, a gente sabe que esse ano teve muitas mudanças em relação a isso. E aqui a nossa realidade na região, muitos municípios pequenos, onde diretórios municipais e comissões provisórias, não existe qualquer movimentação financeira desses diretórios, dessas comissões. Diante dessa mudança desse ano que tem que se ter o CNPJ, a gente já sabe disso, do partido, e o quão da obrigatoriedade para a abertura dessa conta corrente, já que não
teria movimentação nenhuma nessas contas do partido? Especificamente a eleição, né, se o partido, de fato, o partido não vai fazer movimentação financeira, daí foge da regra das contas eleitorais. Ele vai tratar isso lá de acordo com a prestação de contas anuais. Não vai fazer movimentação financeira de campanha. Certo? Agora, se o partido pretende fazer, ele tem que ter a conta aberta até o dia 15 de agosto. O partido não vai fazer só direto com o candidato. Não tem problema, o candidato vai abrir a conta e vai fazer essa movimentação financeira e o partido vai ter que se regularizar de acordo com a Lei 9.096, a Lei dos Partidos Políticos, a lei que vai prever essas regras ali das 3 contas e tudo mais, quando que tem que abrir, quando que não tem, certo? Doutor Pierre, aqui, Richard, parabéns pela explanação, muito importante. Com relação até à preparação do partido para a eleição, a gente constata que muitos partidos até nem ainda têm CNPJ. Então, mesmo que eles tenham aquela questão anual para regularizar, parte da questão normal, orgânica do partido, ele tem que já ter o CNPJ, para senão não se habilita nem pode não se habilitar. E só essa pergunta, se de repente se o partido não tem o CNPJ ainda articulado, ou não tem ainda lançado na Receita, se isso também já pode até dar uma sanção ao partido não participar da eleição. É importante que o partido esteja em dia, né? Até porque, como a gente viu ali, tem a questão, por exemplo, de sobra de campanha. Se o partido não tem um CNPJ, né, como que eu vou repassar para a agremiação partidária essa sobra de campanha? Ele não vai ter conseguido abrir uma conta bancária. Então, o que a gente sempre aconselha, para não ter problema, é deixar tudo regularizado, tudo em dia. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Dr. Pierre. E só para frisar, às 14 horas, então, está previsto o retorno. Ainda teremos 2 exposições à tarde, Dr. Alexandre Canella e depois Dr. Mauro Presoto. Então, agora, vamos fazer uma suspensão para o almoço e retornamos às 14 horas. Muito obrigado.